a questão da forma sistemática de gerar um projeto de pesquisa, né, um documento de pesquisa com diferentes fins ali, podem ser de você fazer o seu TCC, de você conseguir verba, de você passar numa banca de mestrado, enfim. Né, todas elas são mais ou menos a mesma coisa. O que você está querendo aqui é vender uma ideia tua que tem uma base científica por trás disso. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente continuar caminhando naquela apresentação, que essa que está aí. Tá certo? Então a gente venha falando aí sobre a última aula, a gente ficou nos objetivos, né? A gente tinha falado sobre objetivos geral, né? Um objetivo geral, vários objetivos específicos que são meio que passos para poder chegar e cumprir o objetivo geral. E esse objetivo geral, então, é aquilo que eu tenho em vista com o tal de resolver o problema que eu determinei no começo da pesquisa, tá certo? Falamos ali que com relação aos objetivos a gente sempre tinha que começar, né, eles com um verbo em infinitivo e que havia vários tipos de objetivos, né? Então eles poderiam ser ali exploratórios, descritivos ou explicativos e que dependendo de cada um deles, né, qual é o que você está analisando, então você pode meio que agrupar os verbos ali que vão se referir a cada um deles, ali no caso, né, o exploratório, você vai descobrir alguma coisa, levantar dados, identificar sistemas, problemas, enfim. Então, mais ou menos você consegue, nos teus objetivos, agrupar eles por tipo de objetivo em função desses verbos que você vai utilizar. Beleza, falamos também de que tínhamos um objetivo geral e, em geral, vários objetivos específicos que vão caminhar na direção do objetivo geral, né? Já seja que você pegue o teu objetivo geral e divida ele em partes ao longo do tempo da sua pesquisa, então você vai ter vários objetivos ali intermediários, que seriam específicos, ou objetivos específicos em áreas dentro da tua pesquisa. Ok, a gente tinha ficado ali e íamos passar então agora a começar a falar sobre a justificativa. Ok, então o que seria a justificativa? A justificativa é, de fato, eu acho que uma das coisas mais importantes em tudo isso aqui, porque é o momento em que você vai dizer para o leitor da tua proposta, para a banca do teu TCC, para o avaliador que vai liberar uma verba para que você invista nessa tua proposta, para o comprador da tua ideia, você vai dizer para ele por que é que realmente vale a pena resolver esse problema que você está situando aí, tá certo? Que você está colocando, que você levantou na bibliografia, viu como os outros resolviam, você viu qual é você delimitou esse problema, você estudou aquilo ali, sabe como funciona, o que tem sido feito até agora, até onde você pode chegar, e você agora vai justificar para esse teu avaliador, seja ele da área que for, por que é que vale realmente a pena investir nessa tua ideia de resolver esse problema, tá certo? Isso é bem importante, né? Você justificar a tua pesquisa, por que vale a pena fazer isso aí? Porque se você simplesmente vai fazer uma pesquisa porque você encontrou um problema e você vai resolver ele, no final das contas isso aí não vai fazer diferença para ninguém, pode ser que até em um TCC passe, mas numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, e pior ainda, se você está procurando verba em uma determinada entidade ou associação ou instituição de fomento, seja qual seja, aí é que realmente a coisa não vai andar, né? Porque se você não justifica por que vale a pena para aquela organização ou para aquela pessoa investir nessa tua solução, então você não vai para frente, né? Então é bem importante você poder justificar, dizer por que é que vale a pena, qual é o motivo de que resolver esse problema é importante, tá certo?
Então tá aqui, né? Todo trabalho de pesquisa deve apresentar uma justificativa, ou seja, um argumento que destaque a razão pela qual ele deve ser realizado. Qual é o motivo por que é importante realizar isso aí, né? O pessoal brinca dizendo, olha, você vai ter que dizer por que é que o mundo não pode continuar girando se a gente não resolver esse problema que eu tenho aqui para você, tá certo? Então, você tem que ali realmente vender o teu peixe com relação a que você já fez um estudo, já analisou um problema, viu o que existia na literatura, viu como ele é resolvido, se é que ele é resolvido, que tipo de métodos são utilizados. Você vai mostrar que você sabe algum método para poder resolver aquilo ali, você vai se traçar uns objetivos para poder resolver aquele problema, tá certo? E agora você vai ter que dizer por que é que realmente vale a pena resolver esse problema que você está colocando, já que você levantou toda essa informação anterior. Ok, então a justificativa consiste na exposição sucinta, né? Sucinta é resumida, simples, clara, precisa, sem volta, sem enrolação, né? Exposição sucinta, porém completa, dos motivos da importância da pesquisa. Então você vai ter que mostrar por que é que o que motiva essa pesquisa. Qual é a vantagem de resolver esse problema? Esses motivos, né, podem ser como está ali, podem ser teóricos ou podem ser práticos, tá certo? Resolver aquilo ali pode ter uma importância teórica ou prática, mas você tem que mostrar de forma bem clara, né, que ele diz ali, sucinta, bem clara, para que o que lê, a pessoa que está avaliando, para ela diga, realmente, isso aqui tem que ser resolvido, porque senão o mundo não vai continuar sendo o mesmo se a gente não resolve esse problema aqui. Tá certo? Então você deve usar os argumentos em defesa do seu trabalho, defender o teu trabalho, porque é que isso aí vale a pena. Com relação à justificativa, ainda temos então que o momento é o momento de realizar o marketing do teu trabalho, né? Você vai fazer toda a propaganda possível dizendo porque aquilo ali é muito importante de ser feito, porque vale a pena. É como o cliente, né? Por que o cliente tem que comprar o teu produto? Porque para ele isso aí vale a pena, porque ele investiria no teu produto. Então é a parte, né, basicamente da propaganda, né, do marketing do teu trabalho, né? Mostrar o porquê da escolha do assunto e como o trabalho irá contribuir no campo científico e social. Então, como que esse trabalho, se eu consigo resolver esse problema, como ele contribui no campo científico e social. Aqui, por exemplo, né, temos aqui o exemplinho esse documento está usando, né, que é a questão dos ruídos lá nos tratores, o ruído que eles provocam e como resolver esse problema ali. Então ele tem ali, ó, raras pesquisas. Por que vale a pena investir nesse estudo do ruído em veículos lá nos tratores? Por quê? Ele diz ali, ó, primeiro, porque as pesquisas são raras, né? Então, primeiro que não há na literatura ali abundância de informação sobre isso. Então isso é uma justificativa que faz que, né, o cara diga, eu vou investir nesse estudo aí porque o que há de pesquisa sobre o assunto é pouco, tá certo? É uma justificativa que ele está dando, né? Já que não há informação abundante sobre isso aí, eu vou entrar nesse assunto por causa disso. Uma outra justificativa ali, ó, porque o trator é uma máquina com pouca vedação acústica para o ruído do motor. Então, vale a pena que eu estude a questão do ruído nos veículos, que eu verifique como posso resolver isso aí, porque o trator ele não tem vedação acústica, né? O motor do trator está praticamente em aberto. Então esse é um motivo, né? Uma justificativa por que vale a pena fazer esse tipo de estudo. Porque o motor diesel é um motor mais ruidoso, né? Mais barulhento. Então estou justificando por que vale a pena, né, fazer esse estudo no caso dos tratores a diesel. Pela área ali agrícola, diz, ó, pelo tempo de exposição diária do operador. Então, devido a que o operador está por longo tempo, por longas sessões de tempo, exposto àquele ruído, tá certo? Porque o trabalho do trator é feito não sei quantas horas por dia, etc, etc. Esse operador ali, ele vai estar... Porque se ele trabalhasse no trator ali 15 minutos ao dia, possivelmente, ainda que o barulho fosse muito grande, não valeria a pena
né, entrar nesse estudo, mas o tempo de exposição do operador ali é um tempo longo, então e vale a pena por causa disso, né, analisar os ruídos nesse tipo de trator, ou ver ainda como aquilo ali pode ser amortecido. A última justificativa que ele tem aqui é a segurança, né? Então, ele diz que a pesquisa bibliográfica apontou que é tratorista, né, o operador, é um dos profissionais com maior incidência de perda de audição induzida por ruídos. Então, vale a pena investir nisso aí, porque você vai trabalhar para diminuir essa perda de audição no tratorista, né, no teu operador. Né? Isso é uma justificativa claríssima ali, não somente pela saúde desse operador, pelo a vida útil, né, da sua audição, mas ainda porque esse operador, se ele se sentir afetado por aquele trabalho que ele prestou por você, ele pode entrar facilmente com um processo, né, um processo contra a empresa que ele entrou ali com os seus ouvidos funcionando e depois de alguns anos já não estão funcionando mais. Então essa é uma justificativa também, né, no caso aí econômica ou processual, que vale a pena fazer esse estudo para você evitar esse tipo de processos em cima de você, né? Além da questão da saúde do operador. Então, tudo que você consiga fazer como propaganda, como motivo de por que é importante fazer esse estudo, você vai colocar nas justificativas, tratar de convencer aquela pessoa a liberar o tempo para você trabalhar naquilo, para liberar recursos para você trabalhar naquilo, já sejam econômicos, ou seja, mais gente, ou seja, algum tipo de equipamento que você precisa usar. Então, tudo isso que vai deixar de produzir, tá certo? Porque a pessoa poderia pegar seu dinheiro e investir em outra coisa, poderia pegar seus trabalhadores e colocar eles fazer outra coisa, pegar os seus equipamentos e colocar para fazer outra coisa, mas se ela vai decidir dar para você aquele recurso econômico, aquele recurso humano, liberar equipamentos para você trabalhar nisso, você tem que justificar porque vale a pena que a pessoa lá, que o dono, que o avaliador da tua proposta redirecione aqueles recursos para você e não para fazer outra coisa. Ok. Então, nessa etapa aqui, estamos aqui que já foi decidido então o assunto, a área, você já delimitou o tema, fixou os seus objetivos, né, tanto gerais como específicos. Você já tinha feito uma pesquisa bibliográfica, lembra? Já tinha feito até limitado a tua pesquisa bibliográfica. E ele diz então aqui que agora com essa informação na mão, tá certo? Você tem um tema, tem um problema, viu o que tem na bibliografia com relação a isso, você já se traçou uns objetivos que você quer resolver, você acabou de encontrar umas justificativas por que é importante resolver esse problema. Então, com toda essa informação, no caso nosso aqui do TCC, então é a hora de você buscar um orientador e apresentar para ele a proposta desse TCC, tá certo? Então, se supõe que nesse momento, você com essa informação, você busca um orientador e apresenta para ele o que você está fazendo e tenta convencer ele, né, de entrar junto com você nessa pesquisa, né? Porque o orientador ele vai entrar junto com você, né, te guiando nesse caminho ali. Então, para ele também tem que ser uma coisa valiosa, né? Para ele também tem que ser uma coisa que vale a pena, né? Porque se ele perceber que o que você está fazendo é uma coisa que não é assim muito bacana para ele, ele vai dizer, olha, realmente eu prefiro investir meu tempo em pesquisa de outro tipo, ou em pesquisa com outros alunos que tenham um tema que seja para mim mais interessante. Então você tem que também fazer a sua propaganda com relação ao orientador. Né? Muito bem. Então, o orientador, o que ele vai fazer, né, neste caminho aqui? Então, temos que o orientador vai nortear e acompanhar, nortear, né, dar uma direção, acompanhar você nessa tua pesquisa e avaliar o desenvolvimento do teu TCC nas suas fases, né? Então, você como orientador vai ter que sentar em um determinado momento e fazer um cronograma, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, com determinados objetivos a serem cumpridos em determinados instantes do tempo, né? E nesse caminho aí, espera-se que o orientador vá te dando orientações, né? Dicas de para onde você deve ir, para onde você deve apontar, que bibliografia você deveria ler, que software você deveria aprender a trabalhar com ele,
o que já foi feito sobre isso, e ele tem alguma experiência mais sobre isso, né? Então, com essa informação, você vai falar com o teu orientador, ou com o teu possível orientador, teu candidato de orientador. Você também não, eu acho que você não deve se fixar em uma só pessoa, né? Mas em mais de uma, para né, para você ter o feedback de um ou dois ou três candidatos de orientador, e que você verifique, né, qual está mais alinhado com aquilo que você quer fazer, também qual está mais alinhado com, talvez, com a tua forma de fazer as coisas, né? Tem pessoas e pessoas lá, obviamente. Então é um momento bom de que você chegue, em vez de você chegar com as mãos abanando na sala aí de um professor e dizer para ele, olha, eu gostaria de fazer um TCC, o que é que você tem por aí para fazer, seria bem mais interessante você poder chegar com esta informação na mão, né? Olha, eu já pesquisei isto, já encontrei isto, vi que isso aqui é um problema, vi que na bibliografia, na literatura, as pessoas estão tratando desse problema desta forma, desta outra. Eu acho que isto aqui dá de fazer por aqui, por este lado. É, com isso em vista, eu vi que o objetivo geral que eu tenho que ter é este aqui. Para conseguir esse objetivo geral, eu deveria desenvolver esses outros objetivos específicos. Eu vejo que resolver esse problema é importante por isto e por aquilo, né? Você vai justificar. E pode ser que com toda essa informação em mãos, o orientador te diga, olha, realmente isso aí não é o que está alinhado com o que eu faço, ou o que eu gostaria de fazer. Aí você vai para o seguinte, e para o seguinte, ou você tenta, se a coisa está muito afastada do tema que cada um dos teus orientadores possíveis aí trabalha, então talvez você tenha que dar um feedback na tua própria proposta de pesquisa. Então você percebe que, olha, realmente esse trabalho que eu estou fazendo ali não interessa pelo motivo que você vai escutar aí dos diferentes orientadores, então talvez você muda esse trabalho um pouco, dá uma desviada daquilo ali, ou você se propõe um outro trabalho, né, que seja mais afim com talvez os orientadores que você tem à disposição, tá certo? Mas é bem importante você chegar com isso, não somente na questão aqui do TCC, que é o nosso foco, mas em qualquer coisa aí na vida, é bom que você chegue com o problema no teu chefe com uma solução encaminhada, entende? Porque ninguém quer problema, tá? Problema todo mundo tem. O que as pessoas querem é soluções. Então você chega dizendo, olha, eu percebi que existe este problema aqui, eu vi que o pessoal está resolvendo assim assado, eu acho que a gente conseguiria resolver isso aí de uma outra forma, se a gente conseguisse cumprir esses objetivos aqui, em geral, específicos. É importante resolver esse problema aí por causa disto, disto, disto. Olha, vai gerar grana, vai, sei lá, evitar processos, vai conseguir aumentar a saúde das pessoas, sei lá. Você vai ter que ter uma justificativa para tudo aquilo, então você chega para o teu superior aí com um problema, tá certo? Mas com um caminho de solução, tá certo? Para ele te apoiar ou não, né? Para ele te apoiar ou não. Então, no caso do TCC, esse avaliador aí, nesse momento, é o orientador que você está buscando, né? Mais na frente, quando você terminar ele, os avaliadores vão ser a banca, né? Que vai escutar que vai avaliar o teu TCC. Mas eu acho que é importante ter isso em mente, né? Sempre você chega com a solução, tá certo? Eu vou buscar aqui se a gente lê, tem um documento que eu acho que é super interessante que se chama Mensagem a Garcia, tá? Só é uma digressão aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar. Mensagem Garcia. Vocês já me escutaram falar sobre isso aí, talvez sim, ou não escutaram falar sobre isso? João e Eu Jorge. não me recordo, professor. Eu acho que não, professor. Vamos ver aqui, ó. A Message to Garcia, né? Deixa eu ver aqui, ó. Escrito por esse cara aqui, Herbert Hubbard. Isso aqui é de 1899, tá? Então é o último ano aí do século XIX. Mas deixa eu ver aqui. É um texto interessante com relação a isso que eu estou falando para vocês.
Deixa eu ver se a gente consegue aqui. O texto é um texto curto. Deixa eu ver onde tem o texto justo aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Vou dar uma lida aqui. Deixa eu ver quantas páginas tem aqui, ó. É muito curto. É muito curto. Mas é bem essa ideia ali que eu tô querendo passar para vocês. Olha só. Diz assim, ó. Uma mensagem a Garcia, né? Em todo este caso cubano. Você lembra que Cuba era dominada pela Espanha lá antes, né? E aí os Estados Unidos entrou um pouco ali na questão da independência de Cuba. Então diz assim, né? Em todo este caso cubano, o homem se destaca no horizonte de minha memória como o planeta Marte no seu periélio. Quando irrompeu a guerra entre a Espanha e os Estados Unidos, o que importava a estes era comunicar-se rapidamente com o chefe dos insurretos, Garcia. Certo? Então, os Estados Unidos precisavam se comunicar com um cara lá que se chamava Garcia, que era o chefe dos insurretos dentro de Cuba, né? Que seriam os alinhados com os Estados Unidos, né? Importava a estes comunicar-se rapidamente com o chefe dos insurretos Garcia, que se sabia encontrar-se em alguma fortaleza do interior do sertão cubano, mas sem que se pudesse precisar exatamente onde. Então, não se sabia onde que esse cara Garcia estava, mas os Estados Unidos precisavam se comunicar com ele. Era impossível comunicar-se com ele pelo correio ou pelo telégrafo. No entanto, o presidente, né, o presidente dos Estados Unidos, no caso, tinha que tratar de assegurar-se de sua colaboração. E isto quanto antes. Que fazer? Alguém lembrou ao presidente: há um homem chamado Rowan. E se alguma pessoa é capaz de encontrar Garcia, há de ser o Rowan. Rowan foi trazido à presença do presidente, que lhe confiou uma carta com a incumbência de entregá-la a Garcia. De como este homem, Rowan, tomou a carta, meteu-a num invólucro impermeável, amarrou-a sobre o peito e, após 4 dias, saltou de um barco sem coberta, alta noite, nas costas de Cuba. De como se embrenhou no sertão para, depois de 3 semanas, surgir do outro lado da ilha, tendo atravessado a pé um país hostil e entregando a carta a Garcia, são coisas que não vem ao caso narrar aqui pormenorizadamente. Certo? Então, de como que esse cara aí, ele pegou a carta e se virou para chegar lá no Garcia e entregar a carta. E sobre isso aí ele não vai falar no texto. Ele diz aqui, ó, o ponto que desejo frisar é este. McKinley seria o presidente, imagino, dos Estados Unidos. Lá. McKinley deu a Rowan uma carta para ser entregue a Garcia. Rowan pegou a carta e nem sequer perguntou: onde é que ele está? Osana, eis aí um homem cujo busto merecia ser fundido em bronze, imarcessível, e sua estátua colocada em cada escola do país. Não é de sabedoria livresca que a juventude precisa, nem de instrução sobre isto ou aquilo. Precisa sim de um endurecimento das vértebras para poder mostrar-se altivo no exercício de um cargo, para atuar com diligência, para dar conta do recado, para, em suma, levar uma mensagem a Garcia. O general Garcia já não é deste mundo, mas há outras mensagens para serem entregues. A nenhum homem que se tenha empenhado em levar avante uma empresa em que a ajuda de muitos se torne precisa, tem sido poupados momentos de verdadeiro desespero ante a imbecilidade de grande número de homens, ante a inabilidade ou falta de disposição de concentrar a mente numa determinada coisa e fazê-la. Assistência irregular, desatenção tola, indiferença irritante e trabalho mal feito parecem ser a regra geral. Nenhum homem pode ser verdadeiramente bem-sucedido, salvo se lançar a mão de todos os meios a seu alcance que dá força do suborno para obrigar a outros homens a ajudá-lo, a não ser que Deus, onipotente na sua grande misericórdia, faça um milagre enviando-lhe como auxiliar um anjo de luz. Leitor amigo, tu mesmo podes tirar a prova. Estás sentado no teu escritório rodeado de meia dúzia de empregados.
Pois bem, chama um deles e pede-lhe: queira-te a bondade de consultar a enciclopédia e de me fazer uma descrição sucinta da vida de Correggio. Dar-se-á o caso de o empregado dizer calmamente: sim, senhor, e executar o que lhe pediu? Será que isso aí vai acontecer? Nada disso. Olhar-te-á perplexo, o funcionário, né? Olhar-te-á perplexo e de soslaio para fazer uma ou mais das seguintes perguntas: quem é ele? Que enciclopédia? Onde é que está a enciclopédia? Fui eu acaso contratado para fazer isso? Não quer dizer Bismarck? E se Carlos o fizesse? Já morreu? Precisa disso com urgência? Essas são as respostas do funcionário que ele vai te dar quando você disser para ele o quê? Queira ter a bondade de consultar a enciclopédia e me fazer uma descrição sucinta da vida de Correggio. Então o funcionário vai te dizer essas perguntas aqui. Não será melhor que eu traga o livro para que o senhor mesmo procure o que quer? Para que quer saber isso? Eu aposto 10 contra 1 que depois de haveres respondido a tais perguntas e explicado a maneira de procurar os dados pedidos e a razão por que deles precisas, teu empregado irá pedir a um companheiro que o ajude a encontrar Garcia, e depois voltará a te dizer que tal homem não existe. Evidentemente pode ser que eu perca a aposta, mas segundo a lei das médias, jogo na certa. Ora, se fores prudente, não te darás ao trabalho de explicar a teu ajudante que Corrégio se escreve com C, e não com K, mas limitar-te-ás a dizer meigamente, esboçando o melhor sorriso: não faz mal, não se incomode. E, dito isto, levantar-te-ás e procurarás tu mesmo. E esta incapacidade de atuar independentemente, esta inércia moral, esta invalidez na vontade, esta atrofia de disposição de solicitante se pôr em campo e agir são as coisas que recuam para um futuro tão remoto e advento do socialismo puro. Bem, enfim. Aí continua ali o texto, eu não vou continuar aqui, mas ele não é muito longo, não. Mas é uma coisa interessante isso aí, né? O cara, a ideia aqui é que o cara se vira, né? Não fica perguntando. Então, a mesma coisa aqui no nosso assunto é que você tem que tentar levar as soluções, né? Buscar o problema, verificar os objetivos, tal, se embasar bem naquilo ali que você está buscando e apresentar soluções e se virar, né? Ser autônomo, isso aí é muito importante para você. Beleza, então. Professor, Pode falar. sobre essa carta de Garcia, ouvindo o professor falar, no estágio, eu acho muito legal assim a diferença que eles tratam o próprio estagiário, porque no início, principalmente no início, tem muita insegurança com a gente, né? E esse negócio de tratar, de detalhar tudo que se quer, que se espera do estagiário, por exemplo, eu quero que você faça o memorial do projeto. Ele vai me detalhar certinho como que se faz, sabe? E eu vejo que essa carta ao Garcia mostra que é exatamente o contrário que eles fazem com o estagiário. Eles não fazem assim, ó, eu preciso do memorial, faça e depois eu vejo se está certo ou não. Eles detalham passo a passo de como eu devo fazer, sabe? Eu acho que isso é ruim, porque, assim, você ser um robozinho e fazer o que eles falam é muito substituível, né? Eu acho que aprender, enfim, só para complementar, né? Eu acho que aprender e fazer sozinho essas atividades te proporciona, te faz ser um psicológico até diferente para assumir responsabilidades maiores, porque se você for dependente das atividades dos teus superiores e ficar dependente deles de saber de informações, eu acho que você se torna até um profissional pior, né? Eu acho que você buscar informação, buscar aprender sozinho te proporciona um aprendizado e um lado profissional muito maior também. Só complementando. Não, eu não tenho dúvida que eles fazem isso aí tudo tão masticadinho, porque como é tão comum a pessoa ser sem iniciativa e sem autonomia, eles acabam dizendo, sabe que, olha, não vamos nos preocupar com isso aí e vamos assumir que tá tudo masticadinho, porque senão a probabilidade... O que ele falou aqui, né? Ele disse, apostou aqui, né? Ele apostou 10-1 de que seria assim, né? Ok, pode ter uma pessoa ali que ela seja mais autônoma e tal. Mas como a maioria é assim, mais dependente, então o que eu imagino que a empresa faz é isso para não se incomodar. Sim. De todas formas, ainda que eles te passem tudo muito mastigadinho, sempre tem o jeito
de você, daquilo tudo mastigadinho, fazer um passo a mais, né? E Sim. um pouco mais na frente. Que é o que o empregador busca de fato, né? Eu escutei por aí em algum lugar, acho que foi o cara da Havan que falou lá, o carequinha lá, o engraçado. Ele disse que é, a gente contrata caráter e habilidade a gente forma, né? Então, ou seja, não é, segundo ele lá, né? Para mim faz sentido, né? Eu não estou buscando para contratar alguém que seja muito esperto e saiba fazer todas as coisas e saiba as contas e saiba as coisas. Eu preciso de uma pessoa que o caráter dele seja autônomo de buscar e de ir para frente. Sim. Se ele simplesmente ele é assim, mas o conhecimento dele não é muito bom, eu formo ele aqui. Entende? Então ele dizia, eu contrato o caráter porque a habilidade a gente forma. Né? No final das contas, Sim. você percebe aí, né? Todos vocês aí estão tentando no final do curso um estágio de trainee, não é? Sim. Sim. Para ser contratado na empresa. Porque isso aí, na minha época, quando eu me formei, não existia muito, não. Por quê? Porque agora a empresa ela percebe que, na realidade, se você. Eu não sei, vocês vão perceber que, na realidade, quando você chegar para trabalhar numa empresa, por exemplo, vocês aí da engenharia de petróleo, o conhecimento da engenharia de petróleo que vocês tiveram mesmo, você poderia ter entrado sem ele, eu acho. Porque eles lá, você, claro, você tem que saber somar, multiplicar, Sim. né? Um pouco de cálculo ali, física, ter uma ideia das coisas, né? Saber o que é viscosidade, né? Saber o que é densidade, né? Mas eles vão te pegar ali e vão te ensinar tudo o que você precisa fazer lá, entende? Que é o tal do trainee. E você vai ir aprendendo naquilo ali. Então você percebe que eles. Antes isso não existia assim, né? Antes Sim. você chegava e ele já assumia que você sabia uma série de coisas. Agora eles. Por isso que vocês querem o estágio para poder entrar na empresa, porque a empresa não vai contratar você sem que você tenha passado como trainee por ali para ela te ensinar o que você deve saber, né? Não Sim. sei se é bom ou se é ruim, mas é assim como funciona agora, né? E esse Sim. estágio aqui é para que ela te ensine o que você deveria saber. Mas de todas formas ela vai te ensinar só para ela. Por quê? Porque ela tem essa ideia de que a habilidade ela te dá. O que ela precisa é ver que você tenha um caráter que vai para frente, né? Que é autônomo e que é independente, que busca soluções e coisas desse tipo. Isso, e hoje isso é um grande diferencial, eu vejo pelo menos aqui na área de projetos, que você ser autônomo, tipo, eu falo com o meu chefe uma vez por semana, já tô caminhando com as minhas próprias pernas, assim, eu não preciso, não sou mais uma pessoa independente, dependente, sabe? E hoje isso, eu não sei se é por causa da nossa geração, que é tudo muito fácil de se achar e que é tudo muito mastigado, não sei se é isso, mas você ser autônomo hoje, um estagiário autônomo, conseguir trabalhar sozinho é um diferencial. Hoje isso faz muita diferença. E eles levam isso muito em conta. Esse, que nem o professor falou, conseguir trabalhar sozinho e, entre aspas, não incomodar eles, fazer o seu trabalho até mais do que você precisa fazer, é um diferencial. Hoje eles levam muito em conta isso. Uhum. Não, certamente, né? Sempre foi, né? Veja só, essa Sim, carta que a gente leu ali era de 1899, né? sim, A gente pensa que isso é agora, né? Mas sempre foi assim, né? Sempre aconteceu assim. A hum, questão é que a gente, às vezes, né, pensa que é toda uma questão até social, eu acho, né? Você pensa que como você tá cheio dos direitos, né? Então você não tem por que dar a mais, né? Ou seja, você exatamente. sempre quer um salário melhor, né? Você quer mais dinheiro, mais grana, mas você quer trabalhar menos. Só que você vai perceber no final das contas que você deveria, né? Trabalhar mais e se esforçar mais, nem que a grana seja pouquinha, porque a grana ela vai chegar depois, quando Sim, as pessoas vejam como é que você trabalha, entende? Mas em geral a gente faz ao contrário, né? Eu quero o maior possível trabalhando com o menor esforço, né? Eu quero o menor esforço. E isso aí vai se mostrar e você vai ser reconhecido também por isso. sim, Então, com o certeza. mercado vai te deixar de lado. Eu acho que isso, às vezes, é uma coisa meio. Isso é meio de ensinamento de casa, na realidade, né? Mas você percebe que de fato é assim. Eu já tive aí orientados, né, fazendo TCC ou até mestrado mesmo, né, alunos de mestrado, e você percebe um cara e o outro. Tem umas pessoas que você tem que ir empurrando e empurrando e vai empurrando e vai empurrando e você fala pro cara e ele não entende. Tudo que eu tô falando aqui, fala pro cara lá, cara, olha, se toca, se mexe, busca lá, vê o que tem, se não dá. Aí o cara vem. E o que ele falou aqui, né? Viu? O exemplo do livro aqui que a gente estava lendo, que o cara disse, vai e busca quem que foi tal cara, e o cara dizia, pra que você quer saber isso aí?
E qual é que é a enciclopédia que eu tenho que buscar? Mas é assim E você mesmo, quer saber é nítido saber quem é de uma forma e quem é de outra, né? É muito na exatamente. cara. Uhum. Eu entendo que isso aí tem a ver com a personalidade, né, do indivíduo, mas isso aí é uma coisa que a pessoa tem que mudar se não quer ficar para trás, porque você tem que começar a buscar. Eu sei que é meio inseguro, né? No começo você certamente isso é que você está fazendo, ou qualquer um de nós quando começa um trabalho, você nunca fez aquilo ali, então você fica meio, né? Pode ser que eu Sim. faça errado, aí você quer se garantir que está errado e tal. Mas você vai começar a ir buscando e tentando e averiguando e tal, e começa a se mexer. Eu acho que é uma questão que é importante saber, né? Não sei, às vezes a gente não, ninguém diz isso pra gente, né? Essa questão dessa carta Garcia, dessa mensagem Garcia, eu acho ela super interessante com relação a isso, né? O cara até fala, ó, nem me interessa como que o cara chegou até lá. Eu só tô frisando aqui a disposição do cara que foi levar o tal do Rowan lá, que ele pegou a carta, meteu no bolso e foi-se embora, não ficou perguntando e disse, mas por que a gente não faz de outra forma? Porque não vai você, né? É isso aí. Mas beleza. Sim. Ok, então estamos falando aqui sobre a questão do orientador, então diz aqui que o orientador ele também tem certas atividades a serem feitas, né? Tá aqui que ele deve, né, ajudar você aí com o cronograma de atividades, te lembrar dos prazos que você tem que cumprir, ele tem que, né, garantir que o que você está fazendo de fato está dentro da área do desejada, vai te ajudar a buscar lá os nomes dos membros da banca, vai determinar que a defesa esteja dentro, tá faltando ali, mas esteja dentro dos prazos de tempo, né? Você tem uma data para fazer isso aí, então o orientador está entrando junto com você nisso aí, né? Ele é juntamente responsável com você sobre aquilo ali. Então, é isso aí. Ele fala então aqui, ó, da proposta da semana, que vai ser a nossa próxima tarefinha, então. Diz ali, ó, escolha 10 ou mais publicações de pesquisa, a gente já tinha feito isso ali, né? Antes e faça um resumo dessas publicações. Então, antes você tinha somente dado uma olhada no abstract das referências que você tinha encontrado, colocado ali naquela tua búsqueda booleana, né? Este ou isto e aquilo, né? Dependendo do tema que você está buscando. Você delimitou aquilo ali e agora o que você vai fazer é escrever de fato um resumo do que essas publicações falam, que são todas aquelas publicações relacionadas com o tema que você está trabalhando. Então, depois passo para vocês essa tarefinha aí, né? Então, isso aí vai ser feito com aquele referencial teórico, né? Que vocês já tinham definido, né? Esse resumo que você vai escrever agora com relação a isso. Então, aqui, ó, recordando, né? Até agora o que a gente fez? A gente já definiu a temática, o assunto, fixou o problema, fez uma pesquisa bibliográfica, delimitou o tema, né? Lembra que a gente fez até algumas perguntas para delimitar o tema, né? Definiu quais eram os objetivos, qual era o objetivo geral e quais seriam os objetivos específicos para conseguir chegar nesse objetivo geral, tá certo? Já falamos sobre a justificativa, tá certo? Qual seria a justificativa do teu problema, de resolver o teu problema, porque é que isso aí vale a pena, né? Economicamente, de recursos humanos, socialmente, porque aquilo é bom, enfim, né? E terminamos aqui falando sobre a questão do orientador. Então, agora resta então para vocês ali, né, fazerem essa. Eu vou escrever a tarefinha para vocês, tá? Mas basicamente é o que? Listar umas justificativas de por que esse problema é importante de resolver e eu quero então que vocês definam aí nessa semana um orientador, né? Eu gostaria de pelo menos 2 ou 3 orientadores com quem vocês falem, tá? Para avaliar, né, o quão alinhado esse orientador pode estar e que vocês tenham um feedback deles, se eles estão disponíveis, à disposição para trabalhar com vocês, ou se não estão, né? Vão ter os seus motivos ali, vocês vão escutar, né? Mas eu vou passar para vocês certinho ali essa tarefa. Ok. Uma outra coisa interessante que a gente ainda não conversou aqui, né? Ela tem a ver com, eu até passei batido aqui, ó, com o título, tá? O título é super importante, mas isso é uma das coisas que a gente faz quase mais pro final, tá? Porque o título tem que
falar de forma bem clara o que você vai fazer, só que você tem ali uma frase, né? Nem verbo em geral tem, né? Então é importante que esse título ele seja bem pensado, tá? Mas em geral isso é uma coisa que é feita mais pro final, em função do que você já desenvolveu o teu problema, você vai ter que ter um método, né, para resolver esse teu problema e tal. Então, essa é a parte do título, né? Como você vai definir esse título, que ele seja um título abrangente da tua pesquisa, que ele mostre o que você... É como se tudo isso que a gente falou agora, você tem que colocar tudo dentro de um título só, dentro de uma frase só, explicando, né, o problema que você atingiu, qual é o objetivo, que método você utilizou para atingir aquele problema, tá certo? Por que vale a pena, né, fazer tudo aqui. Ok. Seguinte passo é o método, tá certo? Então, como é que eu vou resolver o problema, né? Eu já vi como os outros resolveram, eu já delimitei o problema, já procurei o que tinha, agora vem a questão de como é que eu vou resolver esse problema, como é que eu vou abordar esse problema para dar uma solução a ele, em função de que é um problema que vale a pena ser estudado, né? Ele é um problema já justificado. Então, nessa etapa, dá-se a escolha do método para elaboração e a gente não precisa responder essas perguntas aí, né? Que aí, em inglês a gente chama essas perguntas aí da WH questions, né? Que em geral essas palavras em inglês elas começam todas com WH, né? Bem, como não, né? Como começa com H, ó, how, né? Where, which, what, enfim, né? Todas as palavras aí. Como, onde e com que eu vou atingir os meus objetivos, né? Como é que eu vou resolver esse problema para poder chegar nos objetivos? Qual é o método que eu vou utilizar? Então, a função do método é simples: descrever o tipo de pesquisa e como ela será aplicada. Então, você vai dizer como é que você vai aplicar a tua pesquisa para resolver, né, para cumprir aqueles objetivos e resolver o teu problema. Diz aqui que diz respeito aos procedimentos de coleta de dados, bem como as diferentes técnicas de abordagem, né? Como é que você vai colher os dados, como é que você pensa fazer as contas, você vai usar um software, você vai fazer isso aí, vai fazer uma enquete, como é que é o processo, qual é o método que você vai utilizar para poder cumprir os seus objetivos. Então, você tem que verificar, talvez para esse problema que você está resolvendo já existe um método normalizado. Né? Então você vai medir a viscosidade de um determinado elemento lá e já existe um método normalizado para medir a viscosidade. Então você vai ter que usar esse parâmetro, essa norma, né? A temperatura tem que estar em tantos graus, o viscosímetro tem que ser esse ou aquele, porque senão você pode até inventar um novo método, mas você vai ter que comparar ele com um padrão ouro, que seria um método já normalizado. Então você tem que prestar atenção nessa questão de se esse método já existe para avaliar o teu problema. Né? Se existe, então você tem que usar ele, ou se não, usar um outro método que você estiver propondo e comparar com esse método que já existe. Na descrição do método devem constar detalhes que permitam a outro pesquisador repetir a experiência e comprovar os dados de sua pesquisa. Então isso aqui é bem importante, tá? O teu método, o teu trabalho, ele tem que ser reproduzível. Ou seja, a outra pessoa que pegar o mesmo problema com os mesmos dados de entrada e aplicar o método que você está aplicando, deveria chegar nos resultados que você está chegando, né? Então isso é importante, principalmente quando a gente está fazendo trabalhos mais de cunho equacional, né? Você carrega uma série de equações e aplica um método no computador, vou aplicar lá os elementos finitos, o algoritmo genético, vou aplicar a solução de equações diferenciais por Laplace, sei lá, o que você for fazer, é importante que você descreva tudo aquilo de tal forma que a outra pessoa, quando leia e queira aplicar esse método para o problema dela, ela antes, em geral, faz o quê? Quando você pega um documento e você quer aplicar esse método que esse documento está descrevendo, o que você faz? Você primeiro aplica esse método que o documento está descrevendo no próprio exemplo que ele está descrevendo, para ver se você está fazendo as coisas certas. Então, você tem que poder reproduzir pelo menos o problema que está sendo exposto. Então,
Isso que você está explicando aí no teu documento, se outra pessoa pega, ela deve poder reproduzir os mesmos resultados que você obteve a partir das mesmas entradas que você tinha com o teu método. E lógico, depois que ela vai fazer, se ela vê que faz sentido aquilo ali, então ela vai pegar o teu método para aplicar no problema dela, né, com as entradas dela e com os resultados dela, né? Isso aqui é bem importante. Você tem que explicar o teu método de tal forma que outra pessoa possa também reproduzir os teus resultados. Itens que devem fazer parte do método de um TCC. Então, olha lá. O teu método deve ter um propósito, né? Então, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, experimental. A gente falou isso aqui lá no começo, né? Qual é o propósito do teu trabalho, né? Para saber que tipo de método você vai utilizar, né? Que mais que o método deve ter? Ele deve ter uma casuística, no caso. Ele deve ter os sujeitos que vão responder aquilo ali, as pessoas que participarão da pesquisa, né? Então, você tem que definir essa casuística, se vai ser essas pessoas que vão participar daquilo ali, como elas vão ser agrupadas em diferentes classificações, né? Se é pelo sexo aqui, a faixa etária, nível escolar, lugar onde mora, sei lá, educação, você vai fazer a tua pesquisa somente com pessoal de primeiro grau, somente com doutores, etc, etc. Que outra coisa você tem que definir no teu método? Os dados que serão analisados, né? Então, nesse teu método, você tem que definir se você vai usar uma amostra de dados, se você vai estudar um caso específico, se você vai usar todos os dados gerais, né? Se funciona para todo tipo de dados, o método que você vai aplicar. Você tem que definir quem são as variáveis dependentes e independentes, né? Quais são as variáveis de entrada, no caso seriam as variáveis independentes, e quais são as variáveis de saída, que são as dependentes, né? Que tipo de variáveis você vai analisar. E aí tem a ver com o ponto anterior dos dados analisados, essas variáveis que são independentes, elas vão ser tiradas de onde? Né? De uma amostra, de um estudo de caso, do universo, etc, etc. Então, isso é importante você definir, né, quando você está explicando o teu método, dizendo que cada passo desses aqui, como é que o teu método ele vai estar limitado por quê? Pela casuística, vai estar limitado pelo seu propósito, pelos dados analisados vão limitar o método, que variáveis você vai usar e que variáveis você não vai usar, quais você vai desprezar, porque elas não vão fazer muita diferença, ou porque você não pode medir, ou bem, enfim, você vai ter que definir as variáveis utilizadas, né? Isso aí limita o teu método também. Que procedimento você vai utilizar, tá certo? Então você vai detalhar, olha, foi feita uma bancada assim, assim, com um motor assim, assado, e então foi feito estes testes assim, assim. Então você tem que definir qual é o procedimento experimental que você vai utilizar no teu método. Porque, claro, dependendo do procedimento experimental que você vai ter uns resultados. Pode ser que outro trabalho que trata do mesmo problema utilize um outro procedimento experimental e pode ser que ele tenha outros resultados. Então é importante você poder comparar as coisas em funções de que são procedimentos experimentais diferentes. Finalmente ali, ó, você pode analisar os dados, né? Então você vai ter que ter umas ferramentas para transformar os seus dados em informação, né? Lembra sempre que você tem os dados é uma coisa bruta, você pega aqueles dados e quando você analisa eles, você vai ter uma informação, né? Então você vai usar estatística para trabalhar com aqueles dados, né? Médias, desvio padrão, quartil, enfim, você vai utilizar algumas ferramentas e transformar aqueles dados brutos que você colheu em informação que digam alguma coisa sobre aquele fenômeno. Isso aí tem que estar também definido no teu método. Outro ponto importante, além do método, é o material. Tá certo? A gente sempre fala de materiais e métodos, né? Então, o método é o que você vai fazer e o material é com que você vai fazer aquilo que você vai fazer, né? Com o que o teu método vai trabalhar. Então, o material é todo aquilo que vai ser empregado, então, na tua pesquisa. Tá certo? Então, você vai precisar de instalações físicas, vai precisar de equipamentos, sensores, vai precisar uso de computadores, software, vai ter que comprar software, o software é livre, você tem que fazer o software, você vai precisar material de consumo ali, o que seja. Então,
tudo isso aí que você vai empregar na tua pesquisa é um material e você tem que definir ele também e saber se você vai conseguir ter ele, se você já tem, ou se aquilo ali vai ser comprado, se vai ser emprestado, em que parte do teu cronograma você vai ter que usar determinados materiais para que eles estejam disponíveis naquele momento, né? Se você vai ter que usar algum equipamento que é importado, você vai ter que deixar um tempo para saber se aquele equipamento vai estar disponível quando você acha que ele vai estar. Enfim, né? Então, isso tudo aqui tem a ver com o material que você vai utilizar na tua pesquisa, né? Não somente material, né? Como também em lugares, né? Laboratórios, salas, etc. Ele vai dar aqui, então, um exemplo de um método voltando lá àquele trabalho que ele está desenvolvendo com os tratores, né? Com o ruído. Então, olha lá, ele diz aqui que o método, com relação ao propósito, ele diz que serão apenas medidos os níveis de ruído e, portanto, ele só vai medir, tá certo? Então, ele vai fazer uma pesquisa que é descritiva, vai descrever os ruídos que estão sendo medidos. Tá? No caso aqui, não há sujeitos, a casuística não vai entrar, né? Eles não vão colocar pessoas diferentes para escutar aqueles barulhos e ver os efeitos em cada uma das pessoas. Isso não vai ser feito, simplesmente vai ser medido de forma objetiva o ruído e deu. Dados analisados, olha lá. Foi feita uma amostra, então, de 300 tratores do universo de 700 mil, né? Então, está dizendo ali 95% de nível de confiança e 4% de erro, tá certo? Então, toda essa informação você vai passando para que a pessoa, quando leia, ela fique na cabeça dela clara, principalmente para quando vierem os resultados, ela ter uma ideia, realmente, esses resultados são aí, mas olha só que ele somente usou uma amostra pequena, ou não havia sujeitos, ou os sujeitos eram desse tipo, ou daquele, tá certo? É importante que a pessoa vá carregando na mente o tipo de método que você está utilizando para que quando os resultados venham, ela possa ter essa justificativa de que por que esses resultados são desse tipo e não de outro. Beleza, aqui ó, procedimentos experimentais, ó, foi usado a medição do nível do ruído de tratores conforme uma determinada norma que já existia lá, uma NBR e tal. Então, o procedimento, ele não teve que ele inventar um descobrimento próprio, mas ele usou de uma norma que já existia, né? Isso é importante porque então você pode até comparar outros trabalhos feitos com esta mesma norma, né? É uma coisa bacana de você analisar quando o teu trabalho usa um método, um procedimento experimental novo que não é normalizado, então você tem que comparar ele com uma norma para poder obter resultados, né? Porque senão fica uma coisa muito individual e específica do teu método. No final, né, a questão dos dados analisados, ali ele disse que vai analisar os valores das médias, e ali não aparece, mas eu acho que o que isso aí é desvio padrão, né, valores mínimos, valores máximos, né, todas aquelas ferramentas matemáticas para analisar os dados brutos que você obteve. Com relação ao material, né, então, tem aqui que materiais que vão ser utilizados, tem as instalações físicas, né, então vai ser uma sala de trabalho, o equipamento vai ser um medidor de nível de ruído de uma marca tal, do modelo tal, você especifica, né, que equipamentos você precisa. Então ele vai colocar o trator lá dentro de uma sala, vai medir com um determinado sensor, ele vai usar computador, scanner, sei lá, você pode até definir o processador que você precisa, né? Numa dessas é importante um processador ou outro, se você vai fazer computação em paralelo ou se você vai usar um servidor. Enfim, você define o que é que você precisa utilizar. Ele tem aqui um outro software de transferência de dados do medidor para o computador, né? Esse é o software de aquisição de dados, né? Quando ele captura a informação, tem que ser passada para o computador. Esse software aí é o que vai fazer a aquisição dos dados. E outra coisa, de material, olha lá. Ele fala que vai precisar de um cabo, vai precisar de um medidor um cabo de ligação do medidor, vai precisar papel, tinta. Você vai detalhando, né, todo o material que você acha que você vai precisar de tal forma que você possa saber em que instante do tempo você vai precisar desses materiais e também a questão do teu orçamento, né? Porque em função, se você não tem esses equipamentos, você vai ter que comprar e, claro, na tua proposta vai aparecer isso aí, olha.
preciso tais materiais e tem isso aí, tem um determinado custo, ou esse equipamento vai ser emprestado, ou vai ser construído, ou já existe, né? Então, esse material de consumo é bom detalhar ele. Você vai precisar umas fichas ali para colher os dados, né? Enfim. Esse outro método, esse outro exemplo aqui, ó. Então, aqui dá um outro exemplo, que é o desenvolvimento e validação de um aplicativo que identifica, por sinal sonoro, as cédulas de dinheiro. Então, olha lá, o propósito, o que é? Diz aqui que o propósito é um trabalho teórico, né? Fazer uma pesquisa bibliográfica sobre isso aí, o que há na literatura sobre resolver esse problema ali. Então, olha lá, ele diz que o propósito é um trabalho simplesmente teórico, não há sujeitos metidos ali no método, não é necessário um ambiente especial, você não vai medir dados de nada, você não vai entrar com variáveis, né? Não existe uma bancada, um procedimento experimental, tá certo? Então, dependendo da pesquisa, né, essa aqui é uma pesquisa basicamente bibliográfica, então veja que bastantes coisas deste método aqui vão ficar sem determinação, né? Com relação ao software aqui, ó, no propósito deste exemplo aqui. Então, com relação ao software para validar, você vai precisar fazer uma pesquisa descritiva, vai ter que analisar os dados, né? Você vai ter que contar quantas vezes aquilo ali acerta ou erra, né? Aquele sinal sonoro para cada diferente cédula de dinheiro diferente. Você vai usar variáveis ali, ó, cédulas muito usadas, pouco usadas, mais ou menos usadas, né? E você vai fazer então ali, ó, no procedimento experimental, o uso de aplicativo das notas de dinheiro com 10 repetições. Vai repetir várias vezes com a mesma nota e ver se esse teu software ele captura a informação certa pelo sinal sonoro ali, ou se ele erra, e aí você vai fazer uma estatística disso aí. Vai lá, para fazer isso aí na parte do software, do teste, você vai precisar uma sala de trabalho, vai precisar do computador, um software para fazer edição, não sei exatamente o que seria isso, papel, fichas, impressora, etc, etc. É bom você colocar tudo isso aí dentro, ainda que pareçam as coisas mais triviais, porque vai deixando a coisa mais clara, principalmente na hora do orçamento. Aqui, isso aqui está repetido. Então, olha lá, ó, recordando até ali, até o momento, né, que a gente definiu então a temática, o assunto, o problema, realizou a pesquisa, delimitou o tema, definiu objetivos geral e específico, já entrou em contato aí com os orientadores, e nessa etapa, então, você precisa organizar a sua pesquisa para que ela termine no prazo estipulado pela UDESC. Aqui falta só um pouquinho, a gente vai deixar por aqui esta apresentação por aqui, e eu só queria dar meio que fazer uma análise de caso aí de alguns, eu acabei de catar uns TCCs ali que tivessem na área do petróleo da UDESC, e eu queria dar uma olhada com vocês aí, se vocês conseguem enxergar esses pontos dos quais nós estamos falando no resumo desses TCC, de acordo? Então eu vou colocar para vocês aqui, ó. Olha, aqui fica a Carta Garcia, tá? Depois dê uma olhada lá, é bem bacana e bem curtinho. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Mas deixa eu fazer uma coisa, eu vou copiar isso aqui, ó. E vou colar aqui. Beleza. Eu não vou nem olhar o título, tá? Eu só quero fazer aqui um exercício com vocês. Esse aqui é um abstract, tá? Esse aqui é um resumo de um TCC feito aí na universidade.
E eu quero ver se vocês conseguem ver aqui o que seria. Qual é o problema? Porque nesse resumo ali deveria aparecer tudo que a gente já falou, tá certo? Deveria aparecer qual é o problema, como tem sido resolvido. Claro, vão ser frases curtas, né? Como tem sido resolvido, né? De forma concisa. Quais são os objetivos? Qual é a justificativa de resolver esse problema? Tá certo? Qual é os objetivos, a justificativa, o método, que método ele pretende aplicar, e deveria aparecer aqui no abstract algum tipo de resultados que ele tem, tá? Então, eu só vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui de vermelho, ó. Problema. Tá? O problema. Eu precisaria também saber bibliografia. Opa, bibliografia. Os objetivos. Justificativa. O método. E resultados. Tá certo? Para um abstract ficar uma coisa bem clara, você tem que tentar mostrar todas essas ideias, né? A ordem é importante também, tá? Mas importante é que todas essas ideias estejam ali colocadas, para que a pessoa, quando ela leia, ela possa ter uma linha de raciocínio. Olha, esse daqui é um problema que existe, tá certo? Até a gente pode colocar aqui de uma outra cor, só que ele é um pouco mais complicado, que seria o tema, né? O assunto. O assunto é um pouco mais amplo que o problema, né? Então, se você estabelece o problema, dá a justificativa, tá? Vamos colocar aqui em ordem. O problema é a primeira coisa, você vai dar a justificativa, é a segunda coisa. Você vai dizer como esse problema tem sido resolvido antes, que seria a bibliografia. Depois você vai dizer qual é os objetivos de como você vai resolver o problema. Você vai dizer, perdão, os objetivos para resolver esse problema, o método seria como você vai resolver esse problema e quais são os resultados. Claro, você supõe que no abstract que você está fazendo, no resumo, você já acabou o documento, tá? A tua pesquisa já acabou, você já sabe quais são os resultados que ela deu, tá certo? Então, beleza, vamos dar uma olhada aqui nisto e a gente vai sublinhando aqui de diferentes cores. Olhando para isso aí, veja lá, qual seria o assunto, ou em que frase disto aqui vocês encontram assunto, problema, bibliografia. Bibliografia é mais ou menos dizer como esse problema foi resolvido até agora, tá? Se é que ele foi resolvido. Justificativa, métodos, alguns resultados. Onde vocês enxergam aí, em que frases disso aqui? A gente pode até fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui. Eu posso numerar estas frases. Opa. Frase 1. Frase 2. Vou até fazer assim, ó, mais fácil ainda. Frase 3. Isso aqui é até interessante, eu acho, para vocês também ficarem do outro lado da moeda, né? Que seria vocês serem um avaliador. Vamos avaliar aqui esse abstract desse cara aqui, dessa pessoa aqui, não sei quem foi, para ver o que vocês acham disso aqui. Se vocês fossem um avaliador, o que vocês achariam desse tipo de escrito aqui?
Beleza, ele tem 10 frases. Então vamos lá, João, Victor e Jorge, vamos lá. O projeto de engenharia de expertise na indústria de petróleo e gás estão inseridos, os projetos estão inseridos em ambientes de incertezas, principalmente devido à volatilidade do valor do commodity em questão. O que vocês acham que isso daí é? Problema, assunto, bibliografia, justificativa, método. O que vocês acham que é isso aí? Acho que é mais uma justificativa, mas o problema ele tá meio que atrelado ali, porque ele fala da volatilidade e da incerteza do preço da commodity. Pra mim tá mais uma bibliografia. Tá revisando dados. O projeto de engenharia de expertise na indústria de petróleo e gás estão inseridos em ambientes de incertezas, principalmente devido à volatilidade do valor da commodity em questão. Um problema então. Eu acho que é um problema. Eu vejo que qual seria o problema aqui? Que as incertezas, né? Os ambientes Isso. incertos. Eu vejo também. Claro, isso aqui não é uma coisa. O que aconteceu? Eu já tinha feito um trabalhão aqui. Putz. Não acredito. Putz, que chatice. Talvez. Outra vez então. Ai. Não tô entendendo isso aqui não. Não tá funcionando. Vou fazer diferente então. Vixe, PC tá. Vou fazer no Word da vida aqui pra não me incomodar. Vamos lá. Tá. Beleza, só vou puxar aqui então os meus pontos que seriam assunto. Agora não sei se é verdade fazer colorido aqui no Word, mas deve dar. Beleza, vamos pensar aqui então na questão do. Eu acho aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer colorido aqui. Vermelho. E o problema seria este ambiente de incertezas aqui. Isso. Parece-me que esse é o problema que ele quer resolver. Parece, né? Então diz ali, né? Os projetos de engenharia de expertise na indústria de petróleo e gás estão inseridos em um ambiente de incerteza. Então esse é principalmente devido à volatilidade do valor da commodity em questão. Beleza. Os métodos de avaliação econômica utilizados tradicionalmente consideram cenários estáticos. O que seria isso aí? A segunda frase seria o quê? O que vocês acham? Seria uma justificativa? Não. Eu acho que Um não. Olha aqui, ó. método, então?
Os métodos de avaliação econômicas utilizados tradicionalmente. O que é isso? A bibliografia? É biografia, né? O que se tem sido feito aí com relação a isso aqui, ó? Métodos. Para tanto, visando suplementar os parâmetros associados às incertezas. Olha só, o que diz para vocês isso aí, ó? Visando suplementar os parâmetros associados às incertezas. Empregam-se técnicas complementares objetivando maior flexibilidade na toma de decisão. Até tá a palavra ali, ó. Opa. Então são os objetivos. Exatamente. Eu consigo com isso aqui. Tá. Objetivando, olha lá. Olha aqui, ó. Visando suplementar os parâmetros associados às incertezas. Lembra que o problema dele o que era? O problema das incertezas, né? Então o que ele está querendo resolver aqui, ó? Ele visa suplementar, eu não sei exatamente o que seria suplementar um parâmetro, mas tudo bem, é associado às incertezas, né? Então, visando isso aí, ó, ele quer, o objetivo dele é o quê? Dar maior flexibilidade na toma de decisão. Então tem a ver com os objetivos ali. Seguinte, à luz da teoria das finanças amplamente difundida no mercado financeiro, foi desenvolvida a teoria tal, tal e tal. O que é isso aí? Hã? A quarta frase seria o quê? O método? Não. Sim, tudo bem, é um método, só que não é o meu. Quando eu digo aqui esse método que está aqui em verde, é o meu método, tá? Uhum. Mas esse aqui é método de quem, ó? À luz das teorias de finanças amplamente difundidas no mercado. O que é Pô, isso aí? então é uma bibliografia, então. Tá revisando Bibliografia, né? novamente. Ele encontrou isso lá em algum lugar. Uhum. Encontrou essa bibliografia. Não, foi desenvolvida, já foi, já é uma coisa que já existe, a teoria tal e tal. Beleza, essa teoria ali, teoria das opções reais, apresenta a possibilidade de obter flexibilidade no tempo de execução do projeto por meio de pagamento de um valor prefixado. Beleza, isso continua sendo, né, o que há no mercado lá. Antes de aplicar a opção real, uma validação deve ser empreendida utilizando um procedimento análogo às opções financeiras. Ele continua falando desse método TOR aí, né? Agora vem, ó, o modelo avaliado de avaliação adotado neste trabalho foi o modelo tal e tal. O que seria isso? Metodologia, método. Método nosso aqui, bem, nosso não, do cara aqui, esse método desse cara aí que é verde, metodologia verde escuro. Vamos colocar um verde escuro aqui. Foi o modelo promovido com os parâmetros propostos por tal e tal e tal. Então, esta parte aqui, né, é o meu método, né? Eu vou aplicar o meu método adotado nesse trabalho. Foi feito com base no método daqueles caras que eu vi na bibliografia. Então, esta parte aqui é dos caras da bibliografia, ó, com os parâmetros propostos. A escolha da sistemática se consubstanciou pela flexibilidade e por permitir uma representação gráfica intuitiva. O que seria isso? Olha aqui, ó. Por permitir uma. Isso foi feito por Justificativa, né? permitir uma representação gráfica intuitiva. Tá Uma vendo que justificativa, né? Tá se justificando. exatamente, eu também acho que é uma justificativa. Assim, ele está dizendo, olha, essa escolha que foi feita por quê? Porque ela permite uma representação gráfica intuitiva. Vale a pena fazer porque ela permite uma representação gráfica intuitiva. Verde clarinho aqui.
Muito bem, sigamos ali. Não obstante, o objeto estudado se consubstanciou. Essa palavra consubstanciou, eu já sei quem que é o orientador disso aqui. Não obstante, o objeto estudado se consubstanciou na problematização de 6 cenários hipotéticos, independentes. Como é que é? Não obstante, o objeto estudado se consubstanciou na problematização de 6 cenários hipotéticos. Independentes. Porque não obstante, não entendi porque ele começa essa frase com não obstante. Não, não obstante é como de uma contradição, né? Isto aqui é eu estou com fome, não obstante não quero comer. Então não faz sentido, né? Porque se eu estou com fome deveria querer comer, né? O não obstante é uma contradição, mas eu não estou vendo a contradição aqui. Talvez seria melhor um com isso, né? O Não sei. objeto se... E também são coisas interessantes, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, eu acho. Essas palavras de ligação, elas são importantes porque a pessoa que está lendo, ela faz exatamente, né, esse raciocínio. Se ele está dizendo não obstante, significa que o que ele disse antes é contraditório com o que ele vai dizer depois, né? Então, eu estou com fome, não obstante, não quero comer. Por quê? Porque o lógico seria que eu estou com fome, eu quero comer. Então, se ele coloca um não obstante, é porque tem uma contradição que ele tem que explicar o que está acontecendo, mas eu não estou vendo a contradição aqui. Ele diz, não obstante, o objeto estudado se consubstanciou na problematização de 6 cenários hipotéticos independentes, a qual, de maneira comparativa, diagnosticou-se a validade da analogia entre opção financeira e opção real. Achei essa aí uma tremenda de uma frase longa. Mas tudo bem, vamos lá. Frases longas é bom evitar, tá? Então, o que vocês acham que é isso aqui? O objeto estudado se consubstanciou na problematização dos cenários hipotéticos. Que ele se baseou em... Ele vai fazer a metodologia dele baseada em seis cenários hipotéticos para fazer o Exatamente. estudo. Então, a metodologia dele é o quê? É verde escuro, né? Tá seguindo aí, João Vitor? Tranquilo? Sim, professor. Não obstante, então, aqui, ó. O objeto estudado se consubstanciou na problematização de 6 cenários, blá, 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 blá. Jackson, olha, e diagnosticou-se a validade da analogia. O método dele fez isso aí. Na realidade, não, desculpa aqui. Diagnosticou-se a validade da analogia. Isso daí o que seria? Errei aqui. O que seria esse diagnosticou-se a validade da analogia entre a opção financeira e a opção real? Olha a questão do verbo, tá? Ele diz que se diagnosticou, ou seja, tá no passado, ele já fez isso aí. O que seria então? Eu acho que isso daí é um resultado do trabalho dele já. Mas... Porque ele estudou, consubstanciou, o objeto estudado se consubstanciou na problematização dos 6 cenários hipotéticos e tal, e ele diagnosticou alguma coisa, ele concluiu alguma coisa. Sim? Ele obteve um resultado, que foi o quê? Que ele validou a analogia entre a opção financeira e a opção real. Eu diria que isso aí já é um tipo de resultado do documento dele. Beleza. Por conseguinte, instrumentalizou-se a tomada de decisão. O que é isso aí? Instrumentalizou-se a tomada de decisão. Eu diria que é método, mas... Pode subir um pouquinho mais, professor. Tá bem na frente da barra aqui de... É resultado ainda, né? Eu diria que o resultado foi isso aqui, né? Comprovando a viabilidade da utilização. Sim. E o que está antes seria o quê? Instrumentalizou-se a tomada de decisão. Seria o método também, acho que seria. Foi a forma em que ele fez para chegar no resultado, foi esse método aí. Mas será que ele não tá, a pessoa não está se referindo que esse método que ele utilizou, eu nunca usei essa palavra, mas ele não está se referindo que formou um tipo de tomada de decisão, que isso é resultado da metodologia dele já?
O instrumentalizou-se a tomada de decisão. Porque assim, ficou um pouco confuso, porque parece que isso já é o resultado da metodologia que ele aplicou. O que acontece é o seguinte, ó, quando você propõe, quando a tua ideia é propor um método para obter alguma coisa, Uhum. eu pergunto, o que é o resultado do teu documento? O método ou o resultado do método? O método é novo, tá? Você fez um método novo para Sim. para resolver alguma coisa. Aí o teu resultado é o método ou é o resultado que esse método conseguiu. Entendi. Então, eu acredito que se o cara fez um método novo, então essa contribuição, além do resultado do método, o próprio método em si já é um resultado, né? Uhum. Então, essa parte aqui de instrumentalizou, que seria, né, a forma, esse instrumento que ele está dando seria, no meu entendimento, ao mesmo tempo parte do método dele, porque é um instrumento que tem que ser usado, mas se esse instrumento foi feito pelo autor, não existia antes esse instrumento também é parte dos resultados. Não sei se me explico. Mas bem, enfim, veja aqui que mais ou menos a gente poderia dizer que o Abstra dele ele passou por todos os pontos, tá certo? A gente talvez poderia pensar em como ficaria isso aqui de forma melhor ainda, né? Ele não, esse aqui não é um abstrato ruim, tá? Eu já vi piores, bem piores. Mas é interessante você analisar, porque você começa a ver e dizer, beleza, antes de começar a ler este documento, esse TCC desse cara, eu já sei o que ele quer fazer, tá certo? Eu já sei qual é o problema. O problema são as tais das incertezas. Já que eu disso aqui não entendo absolutamente nada, tá? Mas eu já entendi que o problema são as tais das incertezas que são causadas pelaquela volatilidade lá. A gente poderia até colocar aqui de vermelhinho também a volatilidade do valor da commodity. Então, o cara vai utilizar ele viu que na bibliografia existem os métodos para fazer essa avaliação, tá certo? Tem umas teorias ali, a teoria Thor, não sei o que. Existem lá uns procedimentos, umas opções financeiras e tal que ele vai utilizar. E aí ele vai propor o quê? Visando resolver visando lá suplementar os parâmetros associados com as incertezas, ele objetiva, ele quer ter maior flexibilidade na toma de decisão. Esse é o objetivo dele, né? Maior flexibilidade na toma de decisão. Então, se você tem o teu esquema, né? Se você tem claro qual é no teu caso o teu problema, né? De forma bem sucinta, bem resumida, bem clara para você e para os outros. Você tem claro cada um desses pontos ali, o assunto, o problema, a bibliografia, os objetivos, a justificativa, os métodos e resultados. Você deveria montar elas mais ou menos nessa ordem que a gente falou aqui, né? No caso aqui seria primeiro o problema, depois justificativa, depois você vai dar a bibliografia, você vai passar para os objetivos, depois o método e depois os resultados. Né? Então, se você faz isso de forma proposital, eu não sei aqui, este autor deste texto aqui, se ele, né, a gente não vai ter como saber, entrar na cabeça dele para saber como que ele escreveu isso aqui, mas se ele o fez ou não o fez, ficou mais ou menos interessante. Você pode até perceber que, por exemplo, aquela justificativa, tá vendo aquela justificativa verde clara ali? Ela ficaria bem melhor depois do problema. Sim? Sim. Ou seja, você anuncia qual é o teu problema e você diz, ó, vale a pena pensar nisso aqui, resolver isso aqui por esta justificativa. E até outras coisas, né? Você pode perceber aqui, olhando para isso, que a justificativa, pô, o cara só tem uma justificativa só. Será que esse problema que ele está tentando resolver ali, ele não teria outras justificativas? Então, quando você olha para isso aqui, você diz, pô, realmente eu poderia, se fosse o meu trabalho, né? Pensar em. Só tem uma justificativa, não tem mais, não se justifica por mais coisas. E lembrem, a justificativa é uma coisa super importante. A justificativa é que vai dizer para o cara que está lendo por que é que vale a pena ele continuar lendo, por que vale a pena ele meter dinheiro nisso aí, por que vale a pena ele entrar e ver a forma da solução do cara. Então,
se você pega isso aqui e desmiuça, assim como a gente está fazendo, de forma um pouquinho mais sistemática, você pode pegar o teu abstract, você pode, né, primeiro, se você já está fazendo ele, conhecendo isso que a gente está falando, você pode pegar ele e escrever ele de uma forma, ó, bem seguida, que fique tudo vermelhinho, tudo verdinho claro depois vai vir o roxo, depois vai vir o azul claro, depois o verde escuro e depois o cinza. Então você tenta fazer isso dessa forma e vai costurando as frases, né, com essas palavras que a gente falou agora, né? Portanto, porém, sei lá, não obstante, né? Você vai costurando as tuas ideias. Mas é bem interessante porque então o teu abstract, quando a pessoa lê, ainda que ela não faça esta análise que a gente está fazendo aqui, na cabeça dela, essa ordem vai ficando bem clara e ela vai entender tudo. Não sei se vocês concordam ou não concordam. O que vocês Professor, acham disso aí? Fala. então o resumo ideal seria fazer, digamos, por sequência ali, o problema, bibliografia e objetivos. E não, por exemplo, tô fazendo o problema, daí eu passo para o objetivo, daí volto para a bibliografia. Isso, exato. Tá. O que a gente conseguiu fazer aqui foi pelo menos ver que o cara, ele pelo menos falou de tudo, né? Eu acho que ele falou de tudo, né? Porque pode ser que quando você faz um resumo, se você não tem este entendimento de fazer um resumo, você vai começar a fazer um resumo como você acha que resume, né? Eu acho que eu já falei antes, né? Essa questão de escrever e de se expressar, ela não é ensinada em lugar nenhum. Não. Eu sei, né? Você não vê no colégio o cara te ensinando, olha, quando você for escrever uma ideia tua, tenta fazer isto, tenta fazer aquilo, usa isto, usa aquilo. Então, simplesmente, se te dizem, olha, escreve uma história aí, você vai começar a escrever a história, né? Então, era-se uma vez tal coisa e aconteceu tal outra, mas você não faz aquilo de forma sistêmica, sabe? Que eu acho que é a grande vantagem desse entendimento que a gente está falando aqui, que parecem coisas todas muito óbvias, né? Quando você fala, é o problema, a referência, tudo. Só que quando você olha as coisas assim e você vai escrever, e se você consegue escrever isso aí, né? Nessa ordem ali, né? A ordem o assunto, às vezes a gente começa com uma frase que seja para contextualizar de que é que nós estamos falando, sabe? Que eu acho que ele começou bem aqui, né? Ele diz, ó, o projeto de engenharia de expertise na indústria de petróleo e gás estão inseridos no ambiente de incertezas, tal. Ele tá nos dando o assunto ali, né? Ele vai falar de projetos de engenharia, né? Nessa área limitada por petróleo e gás e que tem um problema ali. Então, até colocaria de cinza aqui, eu acabei deixando cinza os resultados e o assunto, tá? Mas essa primeira frase aqui, ela é bem o assunto. Eu acho que ficou bom isso aí. E aí sim, tenta sempre seguir essa ordem. Por exemplo, eu acho ruim aqui ele ter deixado uma justificativa só. Poderiam ser mais, eu estou seguro que ele pode pensar em outras justificativas. E essa justificativa deveria estar lá em cima depois do problema. Né? Olha, existe um problema de incertezas aí pela volatilidade e tal. Se a gente resolver isso aí, vai permitir uma representação gráfica. Resolvendo isso aí é bom porque a gente permite uma representação gráfica intuitiva, permite não sei o que, ajuda não sei o que, cara. Tem que justificar bem, tá certo? Depois que você justifica, você diz como resolveram, que é a bibliografia. Então, novamente, né? Assunto, problema, justificativa, bibliografia, objetivo, que está em desordem ali. Objetivo, método, resultados. Então, no próprio abstract, você vai comentar os resultados que você teve quando a gente está fazendo uma proposta, né, os resultados ainda não existem, né, você está propondo, mas você deve colocar ali no final quais seriam os resultados esperados. Espera-se que com essa proposta que eu ainda não comecei a fazer, eu obtenha esse tipo de resultado. E quando você está escrevendo um artigo ou um TCC, no caso de vocês ali, vocês, quando terminam o TCC e vão entregar ele, vocês já têm os resultados. Então, lá no final do resumo, do abstract, vai estar, então, esses resultados que foram obtidos. Beleza? Achei bacana essa coisa aqui das corzinhas e de que você começa a enxergar, né? Logicamente, talvez uma pessoa ache que uma coisa é método e o outro não pode fugir muito, não, né? Mas também não é preto no branco, né? As frases não são preto no branco. Às vezes as frases são muito longas e elas misturam coisas. Também não é bom, né? É bom que cada frase tua fale de um assunto desses aí de forma bem clara. E você tente agrupá-las, né? Uma coisa interessante também, quando você já está nessa etapa que a gente está ali do TCC, né? Aquele percurso que a gente estava fazendo naquele documento,
é você fazer o que o pessoal chama de brainstorm, né? O brainstorm é uma chuva de ideias, digamos assim. Então você começa a dar uma chuva de ideias. A gente pode fazer esse exercício depois, talvez. E depois que você dá esse monte de palavras de chuva de ideias, você tenta agrupar elas nesses grupos que nós temos ali: problema, bibliografia, justificativa, método, resultados e tal. E aí te ajuda também a escrever coisas que façam mais sentido, né, quando você pensa no teu tema. Tá certo? A gente pode tentar aplicar esse método também depois. Mas isso aqui é um exercício bacana de ser feito, né, de fazer essa classificação aqui. E o que você mudaria, né? Olha, eu tentaria juntar, agrupar as coisas por grupos desses aqui: problema, justificativa, bibliografia, método, objetivo, resultado, né? Tentaria, né, talvez fazer frases mais curtas onde fosse possível, tá certo? Que outra coisa eu poderia fazer aqui, assim como sugestão? Falar de uma só coisa em uma só frase, né? Não misturar os temas. Mas basicamente isso, né? Observar se os meus objetivos estão claros. Todos aqueles objetivos que eu pensei, gerais e específicos, estão aqui. Né? Talvez eles não caibam todos, né? Mas eles deveriam, por exemplo, aqui neste caso, só vemos aqui um par de objetivos só. Né? Uma só justificativa. Eu acho que ele poderia dar uma implementada nesse abstract aí, sem mudar em nada do trabalho que ele fez. Né? Mas é isso aí, pessoal. Então, vamos deixar por aqui, já acabou a nossa aula. Eu depois passo para vocês uma tarefinha para vocês fazerem. E eu acho que é uma coisa bacana de você escrever cada vez melhor, sabe? Ser cada vez mais claro no que você escreve. Beleza, pessoal? É isso aí, então. Eu vou deixar para vocês. Que essas aulas de projetos vão ser úteis para elaborar memorial descritivo, que nem eu falei para o professor acompanhando meu projeto na TCC. Elaborar memorial descritivo expondo o que eu preciso é muito difícil. Eu acho que não, essa aqui é uma realmente, se você diz para uma pessoa, olha, escreva, faz o tal memorial esse aí, ou que seja de escrever, assim, ó, tu pega a caneta, nem caneta mais, né? Pega o Word aí e começa a escrever, vai ficar uma bagunça, porque a pessoa não está acostumada a pensar de forma sistemática, sabe? Sim. E você, quando está escrevendo essa bagunça, você nem percebe, você acha que está dizendo tudo que tem que dizer. Mas daí aí outra pessoa vai ler e acha uma bagunça. Vai começar a ler e vai começar, e digamos que está tudo certo, tá? Que não há erros. Mas fica uma bagunça na cabeça da pessoa que está lendo, e isso é ruim, porque ela vai pegar, o conteúdo pode ser ótimo, só que está tudo muito bagunçado, você não consegue entender, você tem que ficar lembrando de coisas que o cara disse 3 parágrafos atrás e tal. Então, essa forma, assim, eu acho que ajuda bastante. Sim, com certeza. Beleza? Tá certo, então, pessoal. Obrigado pela presença e a gente conversa, então eu passo para vocês ali uma tarefinha depois. Beleza, falou. Então. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Um abraço. Boa, professor. Até mais. Falou.